Fala, meu amigo, minha amiga, bem-vindo a mais um episódio do Biotalks. Eu, Dr. Ricardo Garcia, estou com meus parceiros aqui, Dr. André Simas, nosso treinador Luiz Gabriel, menino de ouro aqui do grupo. E hoje, com muito prazer, a gente traz uma convidada ilustre aqui, nossa amiga, nossa paciente, e que vai motivar você, que vai mostrar a história dela. E a gente vai puxar um ganchinho, você vai ver ali ao longo do episódio, sobre uma coisinha que incomoda muito a todos os pacientes e a todas as pessoas hoje, que é o faladeira do povo, né? Mas ela vai provar para você que tudo é possível desde que tenha comprometimento. Né, Mayara? Muito obrigado por você ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite. Obrigado, prazer meu estar aqui com vocês. Prazer é nosso de poder ajudar no teu processo, de poder ver a tua evolução. E você está aqui porque você mereceu um destaque dentro de todos os nossos pacientes. Seu processo foi maravilhoso. E você conta pra gente agora o que te motivou, como é que era a sua vida antes de começar, de virar essa chave, o que te incomodava. Conta pra mim. Olha, eu sempre fui uma pessoa que sempre treinei muito, mas a dieta para mim sempre foi aquela dificuldade. Mas sempre fiz atividade física, sempre gostei de praticar esporte e nunca atingi o físico que eu queria. Então, assim, a estética era algo que me incomodava muito. E o tratamento, né, do nutrólogo junto com o nutricionista me ajudou pra caramba a quebrar isso aqui e chegar no meu objetivo. E como é que era? Tem aí, Gabriel? Como é que era Mayara antes? A Mayara era grande. Essa aqui é a nossa amiga quando começou o processo. Foi bem interessante que Mayara foi documentando isso, né? Fazendo os posts, motivando todo mundo. É até uma dica, você que está fazendo qualquer processo de emagrecimento ou processo de crescimento pessoal, financeiro ou profissional, poste nas redes sociais alguma coisa para motivar o outro, sim. Porque o exemplo arrasta. Apesar do discurso convencer, o exemplo sempre arrasta. E a sua expectativa quando você chegou lá pra gente, o que era? Você achava que você ia fazer somente a dieta? Você achava que você ia precisar de fazer algum fármaco? Como é que era a tua relação com a comida naquele dia? Olha, a minha relação com a comida sempre foi de ansiedade. Eu mantinha a dieta, chegava no final de semana já não aguentava mais, trabalho, tudo. Então, eu aproveitava o final de semana do jeito que todo mundo gosta. Vai sair, vai comer. Eu não bebo, mas compensação, o refrigerante vinha. Uhum. Então, assim, não tinha controle de nada. Então, assim, o fármaco me ajudou muito a ter esse controle e ter isso como hábito. E depois, hoje, assim, não uso mais fármaco, como o Ricardo sabe, e se tornou um estilo de vida pra mim. Perfeito. Pra mim, faz parte da identidade, né? Faz parte da identidade da pessoa. A gente viajou agora no final do ano, mas pra mim foi prazeroso eu voltar da viagem, voltar pra minha dieta. Eu tava, meu corpo, eu tava sentindo falta daquilo. O corpo pede, sim. Pede. Se tornou um estilo de vida. Você soube aproveitar muito bem a fase do fármaco, né? Uhum. Aquela fase é onde você aproveita realmente para mudar a mentalidade. Né? Porque as pessoas, muitas das vezes, né, na maioria, elas não entendem isso. Que o fármaco, ele é aquela muletinha que você vai usar enquanto você tem tempo de entender o processo e consolidá-lo. Né? Foi o que você fez. Você conseguiu, e até num breve, né, e curto tempo, virar essa chave na sua cabeça. E foi muito bacana, né, Ricardo? Que na segunda consulta você já chegou e já entrou com o desmame do fármaco. Já tinha iniciado o desmame antes da segunda consulta. Porque a gente reavaliou, né? Sim, a gente tem que reavaliar porque a moça sumiu igual o sabonete na mão da lavadeira. A gente ficou preocupado porque ela tinha perdido muito peso. E aí, vamos chamar para reavaliar. Isso 2 semanas antes do retorno da próxima consulta. Sim, da marcação, né? Da marcação. Vamos ver o que está acontecendo. Porque a gente, né, tinha que ver se não era massa magra, que estava indo embora, enfim. E ela chegou lá com um processo, assim, zerado. Impecável. Só tinha perdido gordura. Mas você sabe o que eu falo? O fármaco, na verdade, ele é um potencializador. Se você teve esse resultado, foi porque você mereceu, porque você estava fazendo aquilo. Ele veio e potencializou, né? Então, assim, como entrou com fármaco e entrou fazendo bem feito toda a dieta, o exercício físico,
ele consegue. As pessoas às vezes não conseguem entender isso, né? Com esse boom que tá tendo agora, elas não conseguem entender o que você entendeu, que foi o que o André falou. Sim. Que você usa aquilo ali, mas você tem que fazer a sua parte e transformar e entender o processo. Por isso que você não usa hoje. Exatamente. Porque as pessoas que não têm essa mentalidade, elas querem ser emagrecidas. A Mayara, ela queria mudar o estilo de vida, ela queria mudar a condição do físico dela. Então ela sabia que grande parte disso era dela. Sim. Era de responsabilidade dela. Treinar, seguir o protocolo. Tanto que quando ela chegou para reavaliar 2 semanas antes lá, que a gente viu isso tudo e tal, ela falou assim, André, eu posso fazer refeição livre? Não foi? Meu babado favorito não deixou, né? Fiquei sem refeição livre, sem açúcar. 10 semanas sem nenhuma Treinando refeição. Ele já fez isso comigo também, eu te entendo. Foi assim. Eu fico quieto. Se o paciente não pede, eu falo, deixa que vai dar bom. Ele não falou nada. E assim, eu tava gastando dinheiro, eu falei, não, então eu vou fazer valer a pena esse dinheiro que eu tô gastando. Sim. Ninguém falou que pode, né? Ninguém falou que pode. Eu falei, não vou mandar mensagem não, vambora. E deu certo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, então, assim, que é algo que, com esse boom, né, de fármaco, a gente tá falando fármaco, mas usou foi essa semaglutida no início ali, pra gente poder fazer esse ajuste, mas como eu já disse até no episódio anterior, não é canetinha para todo mundo. Então, assim, o ideal é a gente tentar fazer um panorama de como era a tua relação e qual era o fenótipo de obesidade que a gente tem hoje, né? O trabalho de 2022 mostrando 4 fenótipos. É o beliscador, que é o indivíduo que é ansioso, é o indivíduo que desconta ali o dia a dia na comida, porque o mastigar é um ato automático que quebra a ansiedade. Temos o volumétrico, que come mais do que deveria, mas come poucas vezes ao dia. Temos a pessoa que come as emoções. Tá feliz, come, tá triste, come porque tá frustrado, come para comemorar. E tem um queimador lento, que isso aí você nunca teve esse problema, você sempre treinou. Sempre. Que o queimador lento é a pessoa que não treina ou que tem que fazer terapia de reposição hormonal. Como que era o teu hábito alimentar? Como que você, nessas características aí, nessas categorias, como que você se enquadraria naquela época? Eu acho que eu era o comedor de emoções. Que é o mais comum. Isso aí. Eu treinava, beleza. Pô, consegui, treinei a semana toda. Então vamos embora. Deixa eu ser feliz hoje. Deixa eu estragar meu esforço. Deixa eu estragar meu esforço aqui. Aí até no meio de semana mesmo, não vou dizer que a semana inteira era perfeito. Sim, não era perfeito. Chegava após o almoço, treinei bem, fiz cardio. Vou lá, vou comer uma barra de chocolate. Mereço uma barra. Só uma barra. Só barrinha. Em vez de comer um bombonzinho, uma barra. Isso aí. É isso mesmo. Mas aí, como você falou, né, de comer as emoções. A característica que eu tenho também. Eu fiquei obeso comendo as minhas emoções, principalmente as minhas frustrações. Porque médico trabalha pouco, né? 150 horas por semana, né? Então, assim, eu comi as minhas frustrações e a escolha do fármaco, né? A semaglutida. A gente escolheu exatamente pelo seu sofrimento, né? Pela sua demanda com relação à estética, com relação até o tempo, né? Porque assim, você já estava frustrado que treinava e não tinha evolução adequada. E aí a gente escolheu a semaglutida naquela época, que era o mais potente que nós tínhamos naquela época. É verdade. E a semaglutida, ela serve para tratar quem come as emoções e serve para tratar quem é volumétrico especificamente também. Porque quem come as emoções muitas vezes come volume demais e com rompantes e faz essa link, né? Que é um link de afetividade com a comida. Então, a comida é aquela dopamina de curta duração. Então, foi por isso que a gente escolheu a semaglutida naquela ocasião. E como que foi a tua relação com a semaglutida, assim, em termos de colateral? Que muito se diz da semaglutida, dos pensamentos intrusivos, né? Aqueles pensamentos que você fica mais deprimida. Aí teve aquela história de gerar ideação suicida que não foi comprovada posteriormente. Como que você se sentiu com o uso do fármaco? Olha, eu não... Com relação à depressão, a pensamento suicida, não tive nenhum. Teve o enjoo, teve aquela sensação, não, tô satisfeita no início. Mas foi muito tranquilo. Acho que os colaterais foi nas 2 primeiras semanas. Depois foi de boa. Foi de boa. Depois dava até mais vontade de dar uma beliscadinha, algo assim. Mas nada, assim, não conseguia me controlar e tal. Mas não afetou tanto o colateral a mim, não. Isso foi importante você ter falado isso, né? Que davam vontade de dar uma beliscadinha. É que os meninos falaram. O processo não é do fármaco.
O processo não é do Igor Vidozempic, da semaglutida, do Mounjaro, da tizepatida. Agora, daqui a pouco, a ritatrutida, que promete muito, né? Que deve lançar esse ano. O processo é teu. Sim. Então, assim, o fármaco, como o André disse, é uma muleta. Ele te auxilia a fazer o processo. Mas ele não é o responsável. O indivíduo tem que puxar a rédea da própria vida e falar, não, vem cá que eu vou fazer esse negócio. Sim. Tem ajuda farmacológica? A tecnologia pode me ajudar? Pode ajudar. Vamos pegar a ajudinha. Mas a gente não pode acreditar ao fármaco o sucesso de tudo que é realizado. Você muito bem sabe disso. Quando a gente iniciou o seu desmame ainda antes da segunda consulta, a gente ficou até surpreso, porque como o André falou, você cravou o processo. E quanto de massa muscular você perdeu da primeira para a segunda consulta? Nada. Pois é. Foi brilhante. Foi bem feito, né? Foi muito bem feito. Então, como eu disse, né? A gente vai falar aqui dos faladores de plantão. Eu costumo dizer, papagaio fala, nem por isso ele tem razão. Então, assim, os faladores de plantão falam o quê? Você emagreceu porque você usou remédio. Você tá forte porque você tá tomando bomba. Com bomba é mole. Você não usou esteroide anabolizante em momento nenhum. No início ali daquele tratamento que você cravou a massa muscular. Sim, e você cravou por si só. Sim. E você, como você mesmo disse, eu tinha vontade de beliscar, mas eu segurava. Sim. Então, assim, o mérito é totalmente seu. O mérito não é do fármaco. E usar o fármaco não é demérito. Usar o fármaco é usar com inteligência o que a gente tem de ajuda. Então, assim, muito pelo contrário. Sim. O sujeito que fala que o fármaco é um demérito é um idiota. Até porque, com o que ela acabou de falar, isso prova que o fármaco ele não faz sozinho. Quantos pacientes nós temos que estão medicados e que o cara tem um evento? Não vou tomar minha dose da semana porque eu quero ir no churrasco comer fim de e beber. ano foi uma festa. Então, o controle do fármaco, quem está no controle do fármaco é o paciente. Para usá-lo, igual você falou, não só para o cara administrar a dose semanal, mas como você bem falou, depois de um tempo onde você se adaptou, você até tinha uma certa vontade de beliscar, mas você tinha um controle. Sim. Então você tem um controle sobre o que fazer durante o processo, você tem um controle com o manejo das doses que vão te ajudar no processo. Então, assim, o paciente está totalmente no controle durante todo o tempo. E aí, só que aí ele, com esse controle, ele tem o poder de se sabotar ou de evoluir, que foi o seu caso. Então, isso que você está falando é muito importante para que as pessoas ouçam, que o fármaco não faz nada sozinho. Você está no controle sempre. Então, aproveita essa ajuda que o fármaco está te dando para você poder evoluir dentro daquilo que você se propôs. Acho até que é uma lição de vida, né? Não é que o fármaco não faça nada sozinho. Ninguém e nada faz nada sozinho por você na sua vida. Exatamente. Então, assim, a vida é tua. Puxa as rédeas da tua vida e comande a evolução dela. Isso. E como que tá a tua relação hoje desse comer as emoções? Como é que tá a tua cabeça, a tua relação com essa situação? Nós estamos o quê? 1 ano já sem fármaco? Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano, né? Muito rápido, né? Pois é. 1 ano já. E nesse ano, como é que ficou a sua cabeça? Deu defeito de novo? Não, muito tranquilo. A vida acontece normal, a gente viaja, mas dá para manter o controle. Voltei da viagem, no outro dia já estava fazendo minha atividade física, já estava fazendo minha dieta de novo, Perfeito. Tudo normal. Então, assim, me ajudou totalmente a mudar a minha mentalidade. E você se divertiu menos na viagem só porque a sua mentalidade mudou? Não, nem um pouco. Nem um pouco. A gente aproveita como qualquer outra pessoa. Sim. Tem gente que acha que não, né? A galera que não passou por esse processo, a gente que vive isso daqui, a gente sabe que não, é tranquilo. Mas a galera que não passou por esse processo acha que você tá vivendo uma vida restritiva, que a sua vida é terrível e que você só come salada e frango o dia inteiro e só... Eu passo muito por isso nas redes sociais, da galera falando isso comigo. Não, mas você não pode viver assim, a vida não pode ser tão restrita.
eu tô vivendo normal. Pra mim, eu tô vivendo completamente normal. Tô fazendo o que eu gosto, tô praticando esporte. E o melhor, a gente tá bem, tá com disposição, tá completamente diferente. Mas a galera não consegue. Quem nunca passou por isso, né? Que aqui todo mundo tem essa identidade. Sim. Quem nunca passou por isso não consegue entender. Não. Você foi viajar, você tava tranquila, você comia às vezes alguma coisa, às vezes você não exagerava, você tava doida pra voltar pra tua vida. Chega numa parte da viagem, né, que a gente já não aguenta mais, a gente fala assim, pô, tô doido pra voltar pra academia, né? Pra voltar pra fazer o meu café da manhã. Né? E as pessoas não conseguem entender isso. Mas o legal é que o fármaco, ele te potencializou a encontrar isso dentro de você. Sim. Né? Pelo que a gente está entendendo, eu não acompanho o seu processo, você fez com os dois, mas pelo que eu tô vendo aqui, o fármaco te ajudou a encontrar isso dentro de você. Era algo que você já queria, mas que estava um pouco travado, né? Sim. Então ele potencializou, vamos botar assim, para você achar isso e conseguir hoje viver. Tanto que hoje você não utiliza mais e você continua vivendo, evoluindo e fazendo tudo mais. O que eu quero te fazer de pergunta é: o quanto que uma equipe junto com você, onde você confiava, foi fundamental para você poder construir essa pessoa que você é hoje? Porque você teve que se construir, né? Sim. Assim, você já tinha isso dentro de você, mas isso foi uma construção, porque você sentiu uma vontade. Exatamente. Você sentiu uma vontade aqui, uma outra ali, porque a gente tem esse hábito. E foi o que o doutor falou. Você se identificou ali como comedora de emoções. Então, como é que foi para você ter uma equipe onde tinham pessoas ali que você podia de fato confiar e que você sabia que o processo ia dar certo? Foi fundamental para você esse apoio que os dois dão? Porque eu passo pelos dois, eu sei que eles chegam a ser chatos, assim, eles são chatos. Mas eu entendo também, o que eu tô te perguntando é porque eu também passei por isso. Como é que foi para você isso daí? Ter uma equipe tão boa, tão bem fundamentada, te auxiliando nesse processo? Para mim foi fundamental ter o Ricardo e o André juntos de mim. Então são pessoas que viveram isso também. Sim. Então eu falei, cara, eles conseguiram. Por que eu não vou conseguir? Eu sou diferente? Não sou diferente. Exatamente. E aí eu caí de cabeça, confiei no processo, que eles mandavam fazer, eu fazia. Tanto nos treinos, né, com o pessoal da academia, quanto eles, com a parte da alimentação, suplementação. E confiei 100%. Fiz tudo 100% mesmo. A gente sabe disso. Tudo pesado, foi 100% mesmo. Os dois serem exemplos também te ajudou muito a confiar nisso. Isso aí. Igual o Ricardo falou comigo na primeira consulta, que ele tinha sido obeso e tal. Eu falei, cara, o Ricardo conseguiu. Ele conseguiu, ele viveu isso, ele fez isso. Ele e olha sabe quem que ele é hoje. Porque ele também fez, né? Então, eu quero ser assim também. Eu vou conseguir, eu consegui. Então, o exemplo arrastou bem também dentro dessa pegada. Sim. Só que minha cabeça deu defeito depois, a sua não deu, né? Porque eu fiquei 5 anos carbofóbico, neurótico. Eu só comia salada e proteína durante 5 anos. Mas porque você não tinha você. Você não tinha você ainda. Você não tinha um doutor Ricardo. Tinha que colocar um De Volta pro Futuro, né? Pra poder conhecer um profissional que a cabeça que eu tenho hoje, né? Porque eu passei por esses problemas todos. Então, inclusive, problemas que eu evito dos meus pacientes hoje, eu passei. Então, eu fiquei dodói. Eu tinha 6% de gordura com 56 quilos quando terminei meu processo de emagrecimento. A cabeça de dirigível, né? Igual tem hoje a cabeça de Monjaro. O meu foi sem Monjaro, que não existia, foi em 2015. Eu era só um palitinho, era aqueles bonequinhos sticker, né? Aqueles bonequinhos de palito. Era eu. Então, assim, graças a Deus você não passou por isso. E por falar nisso, tem foto mais recente tua aí? Qual que é a foto mais recente? Olha lá. Aí, ó. Barriguinha negativa. Beleza. Brilhando, cara. Pois é. E como é que tá a tua relação estética hoje, com a estética do teu físico? Eu sei que é aquilo que eu sempre falo, né? Feliz sim, satisfeito nunca. Mas como que você hoje encara a Mayara antigamente, que a sua queixa era estética, com a Mayara hoje? Qual a diferença maior esteticamente falando? E como você se sente com essa transformação hoje? Eu tô com a autoestima muito melhor, né? E a mulher com a autoestima melhor fica mais feliz. Com certeza. A autoestima o marido fica mais feliz. Não dá B.O. em casa. Não. Então, assim, pra mim foi algo que mudou tanto a minha forma de viver como o meu psicológico. Maravilha.
tô muito mais motivada e até disciplinada. É incrível como Eu ia te perguntar isso. É incrível como que a parte da disciplina com o meu físico também hoje me ajuda em qualquer âmbito da minha Na vida. sua vida. Em Isso, questão de é. estudo, questão de Ele trabalho. vai passando para outras áreas, né? Vai O jeito que passando você faz pra uma outras coisa áreas. é o jeito que você faz todas as outras. Eu falo isso pra galera. Se você começa a lavar a louça, você chegou à noite, tá com aquela pia toda suja. Se você for dormir com a pia suja, isso começa a afetar a sua vida. Se você lava, isso começa a afetar a sua vida também. Sim. O jeito que você faz uma coisa, que você faz todas as outras. É impressionante. E o exercício físico, e você se alimentar bem, ele é algo muito forte, né? Sim. Porque comer, assim, é um instinto. A gente tem um instinto, né? Um primitivo nosso. Sim. E você aprender a controlar isso te dá um autocontrole muito grande. Assim como você falou do estudo, por exemplo, estudar, é muito mais gostoso ver uma televisão. Sim. Assim como é muito mais gostoso comer um hambúrguer, uma pizza, do que você Com comer certeza. um arroz e frango com um legume e E tudo mais. muito mais prático Sim. também. Exatamente. Sim. Mas você consegue entender que você precisa fazer aquilo para você alcançar. Então ele meio que faz as outras áreas da Uma sua coisa vida puxa a também, outra, né? Puxam para Você esse vê lado. que é o reflexo, o que você externa, Sim. é realmente como você está por dentro, como está a tua cabeça, como está funcionando. Então, isso que você está falando é muito bacana, de hoje estar até mais disciplinada. Sim. Porque você fez um processo que não é fácil, e a gente sabe muito bem disso. Você rompeu esse processo, então ali você desabrochou. Falou, cara, se eu conseguir fazer isso, eu faço qualquer coisa. E eu acho que a força do hábito, cara, ela muda a nossa vida. Ela muda a direção da nossa vida. O poder do hábito, né? Que eu sempre falo. Exatamente. Porque a forma com que a gente se trata no dia, isso, cara, vai desde quando você levanta da cama. Por exemplo, eu não consigo levantar da cama de manhã e deixar minha cama do jeito que está. Eu tenho que arrumar minha cama, Por quê? Se eu não começo o meu dia de forma organizada, todo o meu dia vai ser desorganizado. Isso é uma mentalidade que eu, desde fisiculturista, quando eu era atleta, eu tinha comigo. Então, tudo do meu dia tinha uma organização, tinha um tempo. Então, era a forma com que eu me tratava. Então, hoje você tem isso, de saber se gerenciar. Né? E como você falou, até voltando, né, que a gente estava falando aqui, que você falou que sua autoestima melhorou, né, aumentou. E aí a gente estava falando que as pessoas às vezes acham terrível, né, ter esse estilo de vida porque acham que não aproveita. Cara, terrível é estar sem saúde, colocar uma roupa e não se sentir bem. Terrível é não ter, igual, né, sua última viagem, onde vocês exploraram vários lugares lá, né, que vocês foram em Minas, foram em Ibitipoca, que é maravilhoso, né, foi lá na Janela do Céu. Aquela trilha do Janela do Céu é extensa demais, eu já fiz. Foi então, bastante se você quilômetros. tivesse obesa, você não ia aproveitar esse passeio. Sim. Ia ser gostosinho, né? Fazer uma trilha obesa. Cansativo demais. É enorme. E você sobe, Se aguentar, né? E você Se não ia aguentar, aguentar. tem Você que ir. poderia até chegar lá, mas você não ia aproveitar, você não ia chegar lá com a qualidade que você chegou. Então as pessoas, elas não entendem isso. Isso vai desde o dia a dia, da rotina, do básico, a você poder curtir uma viagem. Sim. A você poder aproveitar mais de momentos como esse, porque as pessoas só focam na comida. Aham. Não posso que eu não posso comer isso. Não posso que eu não posso beber isso. Ô, cara palha, mas e o resto que você vai aproveitar, cara? Não, e uma coisa que eu escuto muito das pessoas é: nossa, mas tem gente que não pode nem comer, que tem uma doença e não tá podendo comer isso. Aham. Então, assim, as pessoas têm essa mentalidade. Pô, fulano de tal tá doente, não tá comendo, então eu vou comer, porque amanhã eu posso estar também. Eu escuto muito Tá, mas isso. eu preciso comer porcaria? Porque amanhã, isso, e eu tô feliz com né? isso, sabe? Isso. Me alimentando bem, estando feliz com isso. É meu estilo de vida. O corpo, ele é me tocado faz pela tua bem. nutrição e não pelos seus desejos, né? Exatamente. Quando a gente muda a consciência ali, eu me alimento para me nutrir, para me manter saudável, para ter energia, para ter disposição. Eu não me alimento para poder afogar minhas mágoas, eu não me alimento só porque o sujeito tem intolerância à lactose e eu vou comer uma pizza de 4 queijos, porque quem sabe amanhã eu desenvolvo uma tolerância à lactose. Olha que pensamento, né, cara? Não faz no menor Isso é sentido. uma demência, né? Não é possível um negócio desse. Assim, você me conhece, eu posso falar francamente contigo, que você já está acostumada. Eu não sou de passar a mão, não sou de falar o que as pessoas querem ouvir. Então, assim, esse tipo de pensamento, na minha opinião, é psicopatia.
Na minha opinião, isso é doença. Consigo próprio, né? Então, a pessoa ela tem que se tratar, Sim, a pessoa que fala um negócio desse. A minha chave para fazer o processo de emagrecimento foi exatamente a minha mudança de relação com a comida. Aonde você enxerga, pô, eu quero comer um hambúrguer, cara, aquele bacon crocante, eu enxergo gordura saturada. E eu enxergo a gordura animal, a proteína, o quanto de carbo, o carbo simples, o carbo complexo. Porque, assim, se vocês me conhecem, eu sempre fui nerd. Não adianta nem falar que com essa cara, não tem nem como falar que nunca fui nerd, né? O sujeito tem 6 pós-graduações, faculdade de medicina, 3 federais no currículo, não sei o que, eu sempre fui nerd. Então, assim, eu quando fui fazer meu processo de emagrecimento, a primeira coisa que eu fui foi estudar. Eu fui estudar nutrição, por minha conta. Eu comecei a estudar nutrição em 2015 para eu mesmo fazer minha dieta, eu mesmo fazer meu processo de emagrecimento. Eu comecei a estudar treinamento em 2015. Eu vou te falar que eu tenho mais curso de treinamento que a maioria dos professores de academia que tem hoje aqui na sala. Porque eu queria fazer o meu treinamento para fazer o meu processo. Porque eu não via ninguém dando essa importância, esse estilo de vida no processo. E por falar nisso, a gente está falando de hábito. O hábito ele se molda em 90 a 100 dias em média. E eu falo do poder do hábito, porque tem esse livro, né? O Poder do Hábito, que ele fala como reprogramar um hábito. E aí eu queria que você desse um crédito também para os seus treinadores, né? Porque o treinamento é o hábito angular. Sim. O treinamento é o que faz você se vestir para treinar. Ainda mais mulher, né? Vou comprar um lookzinho de treino ali, né? A gente pega uma camisa de político e vai, né? Uma badá velho. Eu sou vaidosinho também. Você é, né? Eu já passei dessa fase. Menine, você é, aquela camisa. Quando eu comecei na maromba, era assim. Você pegava a camisa mais velha que você tinha, rasgada, era você botava pro treino. Aqui assim, cortava aqui. Mas esse é o maromba raiz. Então, mas hoje tá mais gourmetizado. Tem umas marcas, né? Hoje tá mais... Hoje a gente bota a camisetinha mostrando a tetinha, né? Hoje tá diferente. Hoje já tá um pouquinho diferente. Mas aí que eu tava falando do hábito, porque, por exemplo, você se veste para treinar, você come para treinar, porque em nutrição esportiva a gente conversa muito, né, eu e o André? A prescrição de nutrição esportiva, você não precisa fazer café, almoço e janta. Você faz refeição pré-treino, antes do pré-treino, pós-treino, após o pós-treino, refeição A, refeição B. Você faz refeição por número. E esses números são baseados na hora do seu treino. Sim. Então, assim, as refeições são norteadas pelo horário do treino. Você dorme melhor quando você treina. Sim. Então, o sono também é mediado pelo treino. E aí, qual foi a importância do treinamento para você nesse processo? E aí, fala quem te treinou pra gente. Vamos fazer um merchan aqui pros colegas, né? Fala aí pra gente. Os meus personagens, Lili, o Wendel, a Camila, que tá todo dia comigo. A então, Personale? Assim, o pessoal da Personale. Que aí o treino é garantido, né? Porque muita coisa. Essa preocupação nós nunca tivemos, né, André? Nunca tivemos. A gente sabe que eles puxam mesmo. Falar de exemplo também. Exatamente. Eu tava falando com o Wendel semana passada. Falei, você tá sempre no Prime, velho. Como é que pode? O Wendel parece que ele toma pré-treino 4 horas da manhã. Já sabia. Que ele chega na academia lá, gritando e mas bora, o professor, ele tem que ser assim, tá? O treinador, ele tem que ter energia. Porque às vezes você chega lá cansado, todo mundo tá cansado. E aí, se ele não te puxar pra um outro tipo de energia, não tem como, cara. Porque exercício às vezes é chato. Tem dia que é chato. A gente é louco e é apaixonado, mas hoje, mesmo pra gente, tem dia que é chato. A leva de professores que a gente tá vendo hoje, desculpa, mas eu vou ter que fazer minha observação. Né? Os caras já chegam cansados. Eu fico cansado. Eu olho e falo, esse tá precisando de vitamina B12, esse tá precisando de vitamina B. Tem uns que eu fico cansado. E esse de testosterona. Muita. Meu irmão, os caras estão sempre cansados, cabisbaixo. Não treinam. Eu vou ser muito honesto, já que a gente está falando disso aqui, eu não concordo. Essa é a minha opinião. Eu acho que o treinador, estou falando isso porque a gente está falando do Wendel e da Lili, que são motivadores. Que são exemplos, né? São exemplos. Foi o que a gente falou do exemplo aqui agora. Então, os dois ali também, seus treinadores também. Como é que você vai querer que uma pessoa mude de vida se você nem muda a sua? Então, você que é profissional de educação física, de nutrição, profissional de saúde, cuide da sua, para você querer cuidar Arruma a casa outros. Primeiro, né? Arruma a tua casa para querer arrumar do outro. Não tem condição de um professor hoje na condição que a gente vê nas academias. Não passa credibilidade nenhuma. E o que mais a gente vê, a gente treina, a gente entra na academia, as pessoas treinando muito mal, com execução horrível, prejudicada, e não tem um cidadão desse para corrigir. E às vezes o cara pergunta assim, mas por que eu não corrijo? Porque ele não sabe nem para ele. Então para ele aquilo ali tá normal.
Por isso que eu tava te falando, que eu devo ter mais curso de musculação, de treinamento, do que os professores estão nas salas hoje. Mas Eu gosto de treinar em academia que o professor não tá nem aí, porque pelo menos ele não tenta me ensinar errado. Sim, exatamente. Porque ainda tem isso. E a teoria é uma coisa, né? Você praticar é outra. Igual que você falou do exemplo, o doutor entender como é que é o processo de emagrecimento, ele consegue ter uma empatia maior por você, não só no quesito de entender o que você está passando, mas entender que também, às vezes, o caminho que está ali escrito bonito, às vezes ele não acontece. Sim. Porque tem gente, você tem essa disciplina, você viveu um pouco dessa disciplina, mas tem gente que, às vezes, a gente que conduz as pessoas para essa evolução, a gente sabe que tem gente que vai tentar contornar por outros lados que nós mesmos já pensamos algumas vezes na vida. Então a gente precisa entender também, eu acho que você passar por isso, igual você teve ali pessoas que são exemplo para você, elas te ajudam não só com a parte teórica, porque no livro às vezes é muito bonito. Só que cada pessoa é uma pessoa e às vezes ela vai conseguir entender exatamente o que você está sentindo agora. E conseguir te dar uma dica real. É muito importante. É muito importante. Ontem eu falei isso com um paciente no consultório, Mayara sabe disso. Todo momento que eu vou fazer as prescrições de vocês, eu sempre me coloco no lugar. E às vezes, cara, até me dói. Porque igual o Ricardo falou, por exemplo, a gente tem pacientes lá que são queimadores lentos, né? Não fazem atividade. Então, assim, aí eu vou às vezes uma mulher sarcopênica, queimadora lenta. Aí, pô, quando vem que eu vou fazer o cálculo dietético dela, tá lá, uma TMB baixíssima. Você tem direito a comer 2 biscoitos de água e sal por dia. Aí eu falo, meu Deus, mas só isso. Aí eu fico assim, meu Deus, eu fico com pena porque eu sei como é difícil um processo de emagrecimento. Eu fiz isso, eu faço dieta há 18 anos. Eu não comecei ontem, eu não comecei na faculdade de nutrição. Sim. Não. Eu já era para me tornar um nutricionista, né? Não foi o caminho inverso. Então, tudo que vocês passam, eu passei. Com finalidade diferente, mas o sacrifício é parecido, é igual. Então, toda vez que eu vou fazer uma prescrição, eu me coloco a simpatia que o Luiz Gabriel está falando. Cara, a gente tem. Isso muda o jeito que você faz. Muda tudo, o trato, a empatia. Porque no livro é muito bonito, às vezes. Mas ele entender, poxa, ela depois de 10 dias ali, às vezes é uma pessoa... Calma aí, deixa eu fazer isso daqui que vai ajudar na mentalidade da pessoa, vai ajudar para ela ficar mais tranquila. Tanto que isso eu te falo ajuda muito sobre constância, que foi o que eu falei com o paciente ontem. Eu não espero que o paciente faça 100%, não por subestimá-lo, mas por entender que a rotina, robô, né? Muitas das vezes, engole. Exatamente. O cara que é atleta, igual Biel agora na preparação dele, foi campeão overall, o cara brilhou. Fez 110%, Fez 110%. Porque eu tinha um exemplo também. Mas ele foi um cara, ele é atleta. Ele é um atleta, ele não vive disso hoje, ainda. Mas... ele tem esposa, ele tem filho e tal. Só que o caminho que ele escolheu de ser um atleta o faz ter que ter 110% de aproveitamento. Agora nós, vamos botar. Você, Ricardo, eu. Hoje a gente não está num perfil competitivo, a gente não está nesse nível. Então a gente entende que tem forças maiores que vão acontecer na nossa rotina. Nem sempre você vai conseguir seguir 100%. Mas o que eu tenho trabalhado muito com os nossos pacientes é o quê? A constância. Porque a constância, vai ter dia que você vai fazer 100%, vai ter dia que você vai fazer 80%, vai ter dia que vai fazer 50%, 100% de novo. O trabalho é de nunca parar. De não se frustrar por não conseguir muitas das vezes 100%. Mas, cara, quem não tem nada, metade é o dobro. Uma coisa que eu aprendi com você, que você sempre falou comigo, que você fazia meu treino atrás também, você falava, pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. Assim, você não é obrigado a dar 110% porque você não é atleta. Mas mira no 100. Isso aí. Sim. Se você acertar no 90, luxo. Se você acertar no 70, dá pra melhorar. Se você mirar no 70 e acertar no 30, você tá morto. É isso aí. Então, assim, é isso aí. Isso aqui vai muito nos treinos também, né? Porque tem vezes que você não tá com vontade, não tá com vontade de fazer. Mas aí você fala, cara, eu vou ir porque tem que ir e bora. E às vezes você chega na academia, vai ser o seu melhor treino. Você mirou no 50% e você foi lá verdade. E chegou 100%. Eu falo que você tem que desistir dentro da academia. Você não quer ir hoje? Beleza. Pensa em ir pra academia. Se você chegar lá, você fala assim, não quero treinar, beleza, vai embora. Agora, se você chegou lá,
Você vai treinar? Geralmente vai ser o melhor treino, o seu melhor treino. Os meus melhores treinos vieram de dias que eu não queria ir, que eu já tava... Aquele dia que você tava de saco cheio, que você fala assim, pô, vou ter que ir pra lá de novo. Ver as mesmas pessoas, hoje eu tô cansado, hoje... Eu chegava lá e fazia... E o treino usando semaglutida, como é que foi? Como é que foi a sua relação com... Bora! Quando ele ia com ele. Vontade de matar o Wendel. Vontade de matar. Falei, nossa, cara, eu não tô aguentando, tô sem força. Foi que você atendeu um paciente assim ontem. Mais baixa, né? E o Wendel... Comendo pouco. Puta que pariu. Caraca, mas ele me ajudou a tirar muitas das vezes 100%. O pessoal do personagem. Tem que ter essa energia. Eles ajudam a tirar água de pedra ali, né? De tirar leite de pedra, né? Porque se você chega lá, você já não tá no seu melhor. Sim. Tá comendo pouco, Sim. tem que aumentar o peso. Você vai ficar no seu mais confortável. Você não vai querer aumentar o seu peso se não tiver uma pessoa assim do seu lado. E aí tem aquela história, né? Como a gente estava conversando ontem, a dieta e o treino, especificamente, é admissível a perda de 25% do peso total em massa livre de gordura. Você perdeu 0. Então, assim, e 0% do peso que você perdeu foi massa livre de gordura. Então, o treino foi essencial para isso, assim como o segmento dietético com a quantidade de proteína adequada. Sim. Você ter disciplina de iniciar a alimentação pela proteína, já que você estava tomando a semaglutida, e a semaglutida é um sacietogênico. Você comer alface antes da proteína, a proteína não desce. Então, até essa organização do que comer primeiro, isso não sou eu que estou falando, isso tem um trabalho muito antigo, que se você começar pela proteína, muda até o índice glicêmico da tua refeição. Então, assim, começar a comer pela proteína é um bom hábito, apesar da gente fazer o contrário, né? Normalmente. Mas é um bom hábito. Então, isso tudo gerou essa formidável preservação de massa livre de gordura. Como você mesmo disse, você fica na zona de conforto. Zona de conforto é legal, mas o que acontece lá? Depois você não vai ter resultado nenhum, né? Não acontece nada. Nada muda, né, mano? Nenhuma. E aí o treinamento E aí foi vem a essencial frustração nisso. também, né? Exatamente. A frustração. Depois vem a Aí mexe no emocional, aí você volta a comer de novo e você volta a desandar. Isso É assim que funciona. Exatamente, porque é a questão da equipe que o Biel falou, né? Por isso que eu puxei o Wendel ali, porque são amigos nossos, né? A gente conhece profundamente ali como é que funciona aquela energia toda, né? Daqueles dois. Muita energia. Entendeu? E aí, o treino que a gente estava falando da questão do potencializador que o remédio é. O remédio, eu costumo dizer que é a cereja do bolo, né? Principalmente eu falo isso muito de esteroide anabolizante, né? Que o pessoal fala que com bomba é mole. Então, o esteroide anabolizante ou qualquer fármaco potencializador que você utiliza é a cereja do bolo. Você tem que ter controle do estresse, você tem que ter sono, você tem que ter dieta e treino organizados. Isso aí. Se a casa estiver bagunçada, o resultado vai ser frustrante. E assim, agora o Ricardo falando, né? Que não é só o fármaco. E muita gente tem esse preconceito. Sim. Tem. Acha que, mas a Mayara emagreceu porque ela tomou o fármaco. Mas eu emagreci, eu continuei emagrecendo depois, sem o fármaco. Continua evoluindo sem fármaco. Ele te deu o start. E é Isso isso que a aí. galera não entende. Moldou a cabeça, ajudou a moldar a Ele te ajudou cabeça. ali a você iniciar, a Pra galera ela não poder entende. mudar de vida. Eu que sou atleta, eu recebo muito isso. Mas porque com bomba é fácil. Tá, ué, eu pago tudo, você sobe no campeonato, então. Você ganhar, beleza. Se você não ganhar, você paga o dobro. Não, mas aí... Quem Cara, é fala muito fácil isso falar. é porque é pobre e não tem como comprar o fármaco. Galamba Guto. Como se o fármaco... Milagroso, né? ia Você não tirar fez a sua nada, dor. É só só no você sofá. ficar em casa no Nossa. sofá, tomar o fármaco e tudo se resolve. O sujeito que fala isso, levantar e fala, dá a bundinha aqui, filho. Eu vou aplicar os hormônios na sua bunda, você vai ficar assistindo Netflix em casa. Isso aí. E depois tu vai pro palco passar vergonha. Né? Ou então você vai, vem cá com a barriguinha que eu vou fazer uma semaglutida. Mas E fica aí. a cultura, né? A nossa cultura é muito do demérito, né? As E a pessoas... gente tem paciente assim no consultório, né? Que tá fazendo fármaco e tá se auto-sabotando. Come até vomitar, come até ter diarreia, Sim. come até explodir de constipação. O cara passa mal, mas não para de comer. Não para de comer. Não para de comer. Então aí, quando ele vê o teu resultado, cara, acontece. De vez em quando eu posto, por exemplo, lá, alguém postou lá e me marcou, eu repostei, a gente ama isso. E alguém comenta, paciente comentando o outro. Mas tá tomando o quê? Aí eu vou lá e respondo. Não é o que ele tá tomando, é o que ele tá fazendo. Você tá fazendo também? Tá tomando o quê? Vergonha na cara. Pô, meu irmão, porque
Porque, Cara, assim, tá todo mundo no mesmo barco. acreditar no fármaco. E a gente não tem a cultura que a gente tem do demérito. Ninguém vê a meritocracia. Pô, você fez, então, pô, logo você merece ter o resultado. Você fez. Não. Só que quem vê, faz. É. Tanto que ela falou que ela viu Sim. em vocês, que vocês conseguiram e ela conseguiria. Sim. Mas você vê que a cabeça dela é melhor Por do isso, que de todo exatamente. mundo desde o início. Sim. Exatamente. Mesmo obesa, mesmo frustrada, sem o resultado estético que ela queria, ela percebeu que o exemplo nosso iria ajudá-la. Sim. Então, em vez de falar, porque o André é atleta com bom bemol, em vez de falar, o Ricardo é médico, ele deve tomar Ela tudo ia quanto se é você desgraça. ia se sabotar. Ela ia falar assim, eu não vou, porque eu não vou tomar esse monte de troço que eles tomam. É. Sendo que eu fiz meu processo sem nenhum remédio. Óbvio, não é demérito usar remédio. Eu amo remédio. O tizepatina, então, Potencializa. Se é você paixão, tivesse é uma ali paixão na hoje, tua mão né? na época, poderia ter sido- feito isso igual a Mayara. Eu Exatamente. demorei 1 ano para fazer meu processo de emagrecimento na raça faca na caveira. Entendeu? Se eu tivesse o remédio naquela época, eu tinha feito o exemplo dela 2 meses ali, 2 meses e pouquinho de remédio, Sim. e tinha me salvado rápido. Porque ele potencializa. É isso Sim. que a galera não entende. Não. Mas o que eu entende. quero ressaltar aqui é que a Mayara, desde o início, era diferente. É. Porque em vez de acreditar o meu resultado, o resultado do André, manutenção de físico do André, que o André gordo tem 9% de gordura. Então, assim, em vez de- Panturrilha fibrada. Panturrilha, coração de boi desse tamanho. Botou a panturrilha fibrada. Então, assim, Só um pouquinho. em vez de você usar a cabeça, a mentalidade comum e retirar o nosso mérito de tudo que a gente fez na vida, porque eu tenho 26 anos de treino, o André tem 29 já, 28? 28. 28 anos de treino. É claro, eu faço dieta aqui há 10 anos só. O André tem muito mais tempo de dieta que eu. Mas a dieta, por exemplo, nos primeiros 15 anos que eu treinei sem dieta, eu evolui menos do que em 1 ano com dieta. Então, isso assim, aí. o básico bem feito, ele gera o resultado principal, o grosso do resultado. É o que eu falo. Quando o paciente fracassa, a culpa é minha e do André. E se alguém de bom senso olhar o que foi feito, diz que o paciente tem alguma culpa. Mas quando o paciente ele é vitorioso, ele tem sucesso, os louros são do paciente. O Sim. bônus é do paciente. A gente não quer bônus nenhum. Só que a gente quer parceiro. Isso A aí. gente não consegue fazer por você. O André fala, a gente não pode querer mais que o paciente. Então, assim, eu não quero tapinha nas costas, eu não quero, pô, o Ricardo é muito bom. Assim, é óbvio, a gente gosta de elogio. Mas o que a gente quer do paciente? A gente quer parceria. Sim. A gente quer simplesmente que o paciente siga o que eu prescrevo, o que o André Sim. prescreve, e que faça seu treino como você fez lindamente, brilhantemente, e que a gente quer que você melhore. Sim. Então, assim, o maior prêmio que a gente ganha no dia a dia é ter muitas Mayaras no consultório. Sim. Esse é o nosso prêmio. Sim. Tanto que eu não sei se a gente fez isso com você, a gente faz isso muito, eu não lembro. Na consulta que você zerou o game ali, que você gabaritou o processo, às vezes eu até fecho o computador, agora eu já vou embora, que eu já estou satisfeito. Assim, já ganhei o dia. Eu não sei se a gente fez isso com você, a gente faz isso lá. Eu até fechei o computador do André outro dia. Falei, vambora, né? Acabou Se a aqui gente o fechou consultório. meio-dia. o computador, eu não me lembro, mas eu liberei uma refeição livre para ela. Nossa, assim que fala. Faltando 15 dias para acabar o processo segmento 3 de 90 meses. dias. Ganhou uma refeição livre. Na verdade, você não ganhou, você foi quase obrigada a fazer Quase uma obrigado. refeição livre. Já tava precisando, né? Esse é o fazer. ponto, cara. Esse é o ponto. Isso é muito legal. Porque assim, não é maldade, mas eu queria extrair o melhor de você. Então eu falei, enquanto ela aguentar, meu irmão, ficar na dieta puramente prescrita, sem nada extra, eu vou deixar. A hora que ela vier falar comigo, aí claro, dependendo da condição do físico, é óbvio que eu vou liberar. Por isso que eu tô falando, o mérito é teu, você Teu. que se manteve na dieta, sem livre, sem querer matar o André, sem perder seu réu Obrigado. primário, não matou o Endo, não matou a Lili, Não. beleza. A gente acaba entendendo, né? Sim. Que tem que fazer e Sim. você leva de forma mais leve. Sim. E as coisas vão fluindo. Porque se você levar de uma forma muito
muito pesada, todo dia, ai, vou ter que fazer isso de novo. Vou ter que treinar de novo. Ai, não aguento mais comer arroz e frango. Não, cara, você leva de uma forma leve. E aí fica um processo bem mais gostoso de você fazer. Você vai vivendo, né? Aquilo ali, você não vai se arrastando, né? Você vai vivendo. Você mudou de dentro pra fora, era um desejo do teu coração fazer. Isso. Não era algo superficial. Não era algo que alguém falou, eu quero ficar igual fulano, igual Beltrano. Era um desejo do teu coração fazer. Sim. E então você fez porque aquilo estava aí dentro. Você só botou pra fora. E, assim, é muito legal porque, assim, tem 1 ano, né, que a gente tá fazendo junto. E a semaglutida a gente tomou 2 meses. 2 meses e pouquinho, né? 2 meses e pouquinho. E aí, ontem, eu conversando com um casal de amigo nosso, ela virou pra mim, falando sobre o processo dela e tal. Aí ela falou, Mayara, eu tinha maior preconceito com relação a isso. Mas você tá 1 ano, tô gostando de ver e tal, vou acabar indo também. Que legal. Então, assim, as pessoas que tá do seu lado, vai vendo que não é isso. Que não é só você tomar, você tem que fazer. Sim, é isso você tem que fazer e você tem que continuar o processo. O exemplo, né? Você tá sendo agora o exemplo que você isso. Você o exemplo tá que eles foram pra mim. E muita gente que não fala com você, Mayara, você pode ter certeza. Está acompanhando. Está te acompanhando, você está motivando, porque não são todas as pessoas, na verdade a minoria tem coragem de chegar e te elogiar, de tipo, que legal, cara. Mas tem muitas outras pessoas que você está motivando e nem sabe. Então isso é muito importante. Isso a gente vê no nosso perfil, né? É. Porque quando você, por exemplo, posta alguma coisa, a gente reposta, tem outras pessoas, seguidores nossos que dão palminha, dão coração. Então, assim, por isso que eu tô falando. Você fez, e quem está fazendo um processo de crescimento pessoal, de melhoria de composição física, parte financeira, qualquer que seja o seu mérito, o seu êxito, e não for uma coisa comprometedora, poste ali. Mas, cara, eu mudei de vida. Eu era gari, fiz uma faculdade de medicina. Posta a tua faculdade de medicina. Sim. Você fez, outros fazem. Tem gente que incentiva tanta coisa ruim, né? Exato. E as Vamos pessoas incentivar acham a coisa boa, né? Exato. Porque as pessoas... Aí tem aqueles mal resolvidos, né? Lá, tá se achando. Tá postando porque só posta foto na academia. Continue se achando. Mas continue. E aquele que só posta a fotinha da cervejinha, aí tá tudo bem. É verdade. Mas então, cara, os valores são muito invertidos, né? Os valores são muito invertidos, né? Você para pensar, tipo, a pessoa começa a criticar uma pessoa que tá comendo bem, se alimentando bem, você tá melhorando a sua relação com você. E as pessoas acham assim, não, ela tá se achando, tá botando essa roupa, tá se achando. Pô, olha só como é que vive, toda restrita. Eu falei com um paciente, e uma pessoa que vive uma vida bebendo, saindo, não tem uma boa relação com ela mesma, ela parece que tá feliz, mas a gente sabe que quando você tem um corpo que não se sustenta, saudável, você na maioria do tempo você não tá bem, as pessoas acham aquilo ali normal. É muito esquisito, né? O jeito que a gente vive hoje, né? Porque achar que isso daí é errado que você fez, né? É da zona do conforto. É muito mais fácil você você estar na multidão, né? Se sente incomodado com alguém fazendo que não tem coragem. E ele não tem coragem, é mais fácil ele criticar quem faz do que ele pegar e fazer. Então, a gente tem que realmente fazer. Continue fazendo, continue postando, propagando a tua evolução. Isso propaganda boa nova. Exatamente. Eu fiz, você consegue também. Exatamente. Exato. Isso não é ostentação. Não. Isso é um reconhecimento de algo que você superou. É isso que as pessoas têm que entender. Então, toda vez que a gente posta uma foto depois do treino, aquilo ali é uma conquista. Na minha opinião, isso é um serviço de saúde pública. É verdade. Porque você melhora a saúde mental das pessoas, às vezes. Sim. A gente não sabe. A gente tem paciente, a gente conversa muito. Eu tenho paciente muito antigo meu que não fez o processo até então. O André, às vezes, alguma coisa que o André fala, ou a própria presença do André, a própria história do André, às vezes destrava a cabeça do paciente. Eu tenho paciente, a gente tem um exemplo brutal esse ano lá no consultório, que a menina caiu de 36% de gordura. Quanto que estava a última? 12. Para 12. Nossa. Ela Em um zerou ano, muito. ela perdeu 2/3 da gordura do corpo. Mas ela é minha paciente há 4 anos. Por que ela só fez esse ano? Virou a chave esse ano, né? Por isso que eu tô te falando. Quando você posta, qualquer exemplo que você dá publicamente do teu processo, pode ser a chave para virar em alguém. Sim. E aquele alguém ser mais saudável. Sim. Você pode salvar a vida de uma pessoa fazendo isso. Sim. E às vezes, porque fulano falou, Beltrano não sei o quê. Você tá num nível acima. Então, assim,
ela é nojenta, não tá ostentando. Não, você pode. Você tá Exatamente. postando porque Pode você tem e deve. orgulho do que você é. Você tem orgulho do que você se tornou. Só você Você sabe. conseguiu, né? Exatamente. Sim, Só sim. você sabe o que você passou para conseguir. Então, muitas das vezes, igual a gente citou aqui dessa coisa da vontade de ir para academia, todos nós aqui, independente, a gente treina aí quase 30 anos. O Biel, hoje é o nosso atleta de ponta. Você, essa virada de chave maravilhosa, treino, dieta, mas todo mundo aqui sabe que tem dias que você não quer ir. Biel, volta na outra foto. Então, quando você vai e você vai lá, ainda posta, Deixa essa aí. fala, cara, é como se fosse eu venci, hoje eu não Dividiu queria a estar metade. aqui, mas hoje eu Dividiu a tô. metade. Hoje eu consegui romper e vim. Então, isso também faz com que outras pessoas... Isso já aconteceu comigo. Eu estar assim, num sábado de manhã acordar, aí já mexeu, acordar desanimadão, sem vontade de treinar, aí eu começar a ver todo mundo na academia, postando. Pô, meu irmão, vou ficar treinar pra trás, também. Aí já deu aquele ânimo, sabe? Comigo também já Cara, aconteceu muitas já vezes. aconteceu comigo. Então, imagina uma pessoa, cara, comum aí, que não tem esse estilo de vida. Quanto que você mexe com a cabeça dela, né? Sim, muita coisa, muita coisa. E, meus amigos, nós estamos chegando aqui no nosso horário, né? Estamos batendo aí quase 1 hora de conversa. Quando o papo é bom, a resenha é boa, passa rápido, né? Passa rápido. Então, vocês querem fazer mais alguma pergunta para Maiara, alguma coisa? Vou te fazer mais uma pergunta, tá? Aproveitando até a foto que a gente puxou ali. Que eu fiquei brincando com ele, eu falei, dividiu no meio, né? É verdade. Muito bom, cara. Eu sou treinador. Eu tenho um pouco mais de 3 anos de formado e eu tive muitos alunos. Eu tive mais de 500 alunos. 70% é mulher. A gente sabe o quanto a estética ela impacta dentro da vida da mulher. Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna minha que é lá da Irlanda e ela estava falando sobre usar as roupas dela antiga, que ela não se sentia mais bem. O quanto que você sair daquele físico para esse te fez bem no sentido como mulher, para você, igual o André falou, você aproveitou uma trilha, beleza, mas antes você conseguia aproveitar uma praia tranquila, você conseguia aproveitar um clube. Perfeito. O quanto que melhorou o seu relacionamento, você falou que melhorou, mas o quanto melhorou o teu relacionamento com você e com os outros ao seu redor, a forma como você se enxergava depois que você passou por esse Até processo. o casamento, né? Até com Perfeito no o casamento esposo. também. Como é que foi isso pra você? Como é que sair daquela pessoa pra essa impactou o restante da sua vida? Porque às vezes as pessoas acham que a estética é uma coisa muito, né? Não deve ser Superficial, superficial, perfeito, essa é a palavra. Que é muito superficial. Mas a estética, ela impacta em todas as áreas da nossa vida. Como que isso aconteceu com você? Olha, pra mim foi uma mudança de vida em tudo, né? Igual ele falou da praia ali. Antes, pra ir na praia, pra mim era horrível. Se eu pudesse, ia só eu e meu marido, não levava amigo, não levava nada. Eu tinha vergonha de botar de um biquíni. Isso aí. Coelhinho. Quer Maiô, se cobrir, né? botavam, Sei. isso aí, botavam um maiô, ficava com aquela marca feia. Então, assim, era muito ruim. E eu lembro que um ano antes, mais ou menos, de começar o processo, eu fui com uma amiga no shopping, no Rio, pra comprar calça jeans. E, shopping da Barra, várias lojas, eu entrei em várias. E eu não consegui sair com uma calça jeans. Então aquilo pra mim pesou pra caramba. Minha autoestima foi lá embaixo. Porque você estava inadequada, né? A não- sensação que dá é Isso estou aí, inadequado. As calças não ficavam boas, tava tudo... Não se sentia bem. Eu não tava confortável. Tem gente que vai se sentir confortável com aquele corpo. Sim. Pra mim, não. Pra mim, não tava me sentindo bem. Então, assim... voltar numa loja e conseguir comprar aquela calça que eu quero, pra mim, nossa, é uma autoconfiança enorme. Sensacional. Eu Até saio nas daquela loja pequenas coisas realizada. Você começa a aproveitar mais, né? Muito mais. Então, assim, demora menos tempo na loja, o marido agradece. Até isso melhora até no Não casamento. precisa entrar um monte de loja. Agora eu vou nenhuma, eu já consigo encontrar aquela calça que eu quero e fica boa. Que legal. Então, assim, mudou muito. Eu me senti mais confiante pra sair pros lugares e botar a roupa que eu quero. Que bacana. Muito legal. E então você faz o seguinte, deixa a mensagem pro povo aí, deixa a mensagem pro pessoal que assistiu até aqui, que eles merecem um plus, merecem um bônus, né? E assim, você que teve essa experiência e passou por tudo isso, o que você tem a dizer
para quem está nos assistindo e para quem se identificou com a tua história. Conta aí pro povo, deixa uma mensagem pra galera aí. Olha, se eu posso dar um conselho para quem está assistindo, é não desista. Não desista, porque eu consegui, qualquer um consegue. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa, aquela pessoa conseguiu porque tá indo mais na academia, mora perto da academia. Não. Você dá prioridade a você. Então, assim... Excelente. Leva para sua vida... isso, qualquer um consegue. Só que depende de você mesmo. Não vai ser o seu nutricionista que vai te emagrecer, não vai ser o seu médico. Perfeito. Vai ser você. Perfeito. Então, faz o que tem que fazer e leva de uma forma leve. Leva de uma forma leve, vai curtindo o processo. E no final, o resultado é excelente. É garantido, né? É garantido. Você se sente mais feliz consigo mesmo. Vale excelente, a pena. Muito bom. Maravilhoso. Maia, quero agradecer de coração você ter disponibilizado seu tempo sábado para vir aqui conversar com a gente, motivar todo mundo que assistir esse episódio, assistir esse vídeo. E assim, te parabenizar mais uma vez por tudo que você fez, pela sua cabeça inicial até hoje, por toda a sua transformação, não só física, como psíquica, como na tua vida. E hoje não tem mais volta. Hoje você nunca mais retrocederá e nunca mais será a Maiara antiga. Sim. É daqui para frente, aquilo que eu sempre falo. Feliz sim, satisfeito nunca. É só evoluir em todo o âmbito da tua vida. Muito sucesso para você, muita saúde. Espero poder estar presente contigo bastante tempo ainda na sua vida. Eu que agradeço a vocês, né, por ter participado, né, desse processo junto comigo. Você pode ter certeza que foi um prazer pra gente. Depender de nós, a gente vai estar lá sempre para poder te ajudar. Muito orgulhoso do seu processo, muito orgulhoso do que você fez, do que você trouxe para a sua vida e está trazendo para outras pessoas também. Você pode ter certeza disso. Eu falo em nome do Ricardo também, falo em nome do Biel. Vocês, pra gente, não são um número. Cada um tem sua história. Então, cada história pra gente é importante. Isso aqui, isso que a gente está vendo aqui hoje, essa transformação, isso é que faz nosso trabalho valer. As pessoas não entendem isso. Todo mundo trabalha, todo mundo precisa pagar a conta, isso é normal, isso é corriqueiro. Mas você não tem noção da importância disso aqui pra gente. Essa transformação, porque tem um porquê. Porque a gente vive isso, a gente respira isso. Então, a gente poder ter pessoas como você mudando de vida, fazendo com que outras também mudem através do seu processo, seu exemplo, isso pra gente é maravilhoso. Pode contar com a gente sempre. Muito obrigado de coração. E quem está assistindo, próxima semana teremos mais um episódio, muito conhecimento, muitas histórias inspiradoras vão passar aqui pelo Biotalks. Não perca os episódios que virão. Aquele abraço, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Dr. André e Luiz Gabriel, nosso treinador, agradecemos todos a presença e a ter assistido o nosso episódio de hoje. Maiara, muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser, a gente combina outros assuntos. Né? Foi muito bom estar com você aqui. Muito obrigado. Obrigado.